Fala galera, aqui é Thales. E aí pessoal, sou o Juan, bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente tá com a Astrologia Caroline, formei em CADES e paguei minhas últimas disciplinas, apresentei TCC em 2019, mas a colação foi em 2020. 2019.2, 2020 colação. Logo antes da pandemia, eu fui uma das sortudas que teve a celebração dentro do auditório antes de tudo fechar. Fala um pouco pra gente você falou aí que você se formou, né, em TADES. Qual é o seu papel hoje? Eu atuo como analista de requisitos, que é uma das várias gamas que as pessoas podem seguir sendo formadas em análise de sistemas. Quando você está no curso, você vê que existe uma gama de opções. Sim. Normalmente focam mais em programação mesmo, porque análise e desenvolvimento de sistemas, né? Mas existe parte da análise. Então você pode atuar com aquela parte. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu fiquei um tempo como analista de sistemas e depois eu migrei para focar só em análise de requisitos, porque eu me sentia mais confortável com isso. Aí hoje em dia eu estou numa startup que está aqui em São Paulo e atuo lá como analista de requisitos QA, que é qualidade, analista de qualidade. Então eu fico dentro desses dois pontos. Às vezes eu dou uma de PO também, mas como é startup, a gente faz muita coisa. Só que é mais focado nessa parte em si de requisitos e qualidade do produto. Aí no caso, falar um pouco como é que você começou, tipo, primeiro contato assim com desenvolvimento, mesmo análise de requisitos, tudo isso foi com TADES ou você fez integrado? Quando foi assim, minha história é um pouco estranha, assim, peculiar. O que acontece? Quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu entrei no IMD, naquele curso Metrópole Digital, especificamente. É o curso técnico. Só que eu estava odiando, por causa que eles usavam Java. Eu ficava, nossa, odeio Java, não quero ver isso nunca mais na minha vida. Aí a minha mãe falou, se você passar na faculdade nesse curso específico, análise de sistemas, você pode largar o IMD. Eu falei, tá bom, eu vou passar. Aí eu entrei em análise de sistemas, só que eu falei, não vou pesquisar, eu vou criar aqui, só vou. Aí quando eu fui ver, a primeira disciplina era lógica de programação. Eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Aí já foi com Java também. Não, na minha turma, a gente foi dividido em duas subturmas, A e a B. A foi com Sena para Portugal, e a B foi com Plácido. Ele dava lógica de programação. Ele deu o Ruby. Aí a nossa turma, acho que foi uma das últimas que pegou Ruby, inclusive. Na outra foi todo mundo com Portugal, se eu não me engano. Pronto. Aí, no caso, assim, as experiências no curso, seu PDS, você lembra? Foi um PDS só? Ou foi... Porque teve gente que entrou no PDS a cada semestre. Eu não sei como é que foi o seu processo. Foi um PDS só. Porque a gente era um grupo bem unido. Nossa, deu muita sorte, eu acho. A gente foi um dos grupos que ficou unido. Tipo, algumas pessoas saíram, mas a maior parte do grupo se manteve e foi até o final. A nossa ideia era um sistemazinho que ajudasse a não diagnosticar, mas tipo encontrar ou demonstrar a quantidade de pessoas que estavam sofrendo de depressão, estresse e ansiedade dentro do curso. A gente fez todos os três, só que todos os três dentro desse mesmo grupo, desse mesmo BDS, só que 2 pessoas tinham saído dele. E a gente teve um fato interessante que a gente ganhou os prêmios de WTADES. Sim, eu lembro desses prêmios. Era tão legal. Acho que vocês ganhavam uma caneca, né? Acho que tinha esse prêmio, né? Eu lembro. Antigo WTADES, era muito interessante, porque tinha caneca, tinha chocolate, tinha blusa. A organização ganhava uma blusa específica e eu sempre era da organização dos eventos, aí eu ganhava as coisas. Legal. Aí eu lembro. Fazia network. Sim. Nós conhecemos um bocado de gente por causa do IF. Aí, no caso, as linguagens que você usou. Eu sei que não foi Java, mas as demais, assim, que você usou no geral. Na verdade, o primeiro era obrigatório ser em Java.
Eu acho que mudou. Se eu não me engano, eu tava falando com a Fernanda, ela falou que era em Python, depois Python e virou Django. Python. Mas antes era com Java, Era o Play também? que era... Era o framework Play também, você lembra? Não, acho que era Spring, que eles Sim. ensinavam. Você tem que fazer o primeiro mesmo em Java. É mesmo? Java sólido, tipo JSP e essas extensões que me deixam agoniada por causa da disciplina de desenvolvimento web que quem dava era a Alessandra. Sim. Era a Alessandra. Era Aí ele dava em Java. também? Aí nisso, o primeiro necessariamente era atrelado à linguagem de programação Java. O resto, se eu não me engano, a gente podia escolher, mas primeiro era Java. Aí no segundo a gente falou, Java não. Aí a gente mudou para React no front e Laravel no back-end. Aí no caso, assim, essa questão tipo, vocês se dividiam no time pra quem fica no front e quem fica no back, ou era meio que revezado, assim? Como funcionava a gestão do grupo? Os professores faziam a gente revezar. A gente não queria revezar. E as nossas zonas de conforto. Mas os professores gostavam de tirar a gente da zona de conforto. Então, teve período que me botaram no front, teve período que me botaram no back. Teve, acho que no quinto período, né, que tem o terceiro PDS. Sim. A gente teve a disciplina de gestão de projetos. Aí, Minora, junto com o PDS, colocou pra gente fazer projeto lá dentro, todo mundo junto. Aí ele ficava revezando o pessoal que ia mexer nisso, naquilo, pra que a gente tivesse contato com tudo. Só que minha afinidade sempre foi documentação. Primeiro, a documentação inicial ficou bem contateada e a gente ia fazendo. Sim. Especificação de requisitos é minha paixão. Vamos ter um sistema, fazer isso, dessa forma. É legal, porque você fala pro pessoal falar, fazer e depois vai pra testa. Tudo lindo. Nossa, perfeição. Deixa eu ver. Aí nessa disciplina de Minora com gestão de projetos, eu gostei, porque eu achava mais interessante. Porque eu fico muito ansiosa programando. Aí pensei em manter minha cabeça centrada ou enlouquecer. Porque eu sou uma pessoa ansiosa que se preocupa com as coisas. Sim. Prefiro cuidar com algo que eu tenha um certo controle. Aí seguir essa linha. Acho que o segundo foi mais difícil. Segundo, o primeiro foi ok. A gente tinha uma ideia boa, a gente tava assim, todo mundo em sinergia. A gente tinha os papéis bem divididos. Aí no segundo teve a troca da linguagem. Querendo ou não, isso impacta em prazo. Adicionou mobile na história. Que também sai muita coisa. Aí nesse ponto, quando chegou esse segundo, a gente ficou mais, como eu posso dizer, preocupado, por assim dizer, porque tinha cobrança, né? Sim. Já que a gente bateu no peito e falou, vamos trocar, porque teve muita gente que seguiu com Java, já que os professores sabiam. Mas eu não sei se você lembra de Ives. Ives estava no meu grupo. Não, acho que eu não lembro. Pronto, Ives, ele era do um semestre antes, só que ele tava pagando todas as disciplinas com a minha turma. Aí ele foi e ele explicou, vamos fazer com essa. Ele e Thiago tinham vindo com a proposta, a gente aceitou, bateu nos peitos e falou, vamos, mãe. Aí foi andando, deu certo. Tanto que a gente ganhou o prêmio. Também ganhou, porque eu sou muito boa no marketing. Eu ficava, olha, gente, que legal. Eu vendia muito bem os projetos. Não sei se você lembra das apresentações, Lembro. Dava certo Lá, o que eu fazia. Aí nisso, o terceiro foi mais tranquilo, porque a gente já tinha passado a gente só precisava integrar as coisas. Integrar os microserviços. Então era mais tranquilo. No caso do terceiro, teve aquele esquema de ter um gerente a cada semana cada semana não, mas a cada sprint. Dia de entrega do projeto. Isso, a cada sprint. Sempre tem, né? Eles tentam fazer com que a gente rode. Só que necessariamente, às vezes a gente roda, mas às vezes a gente tem mais afinidade com certas coisas. Então roda, mas ainda assim, por trás, precisa de alguém que faça acontecer. E tem pessoas que são mais tímidas, ou então não conseguem conseguir fazer essa pressão para as pessoas trabalharem naquilo.
Então acaba que mesmo tendo o gerente designado e os outros trabalhando em outra coisa, sempre vai ter uma pessoa que vai ficar puxando, e a entrega, gente, a entrega precisa estar desse jeito. Então, tem, mas também tem outras pessoas que puxam a sua orelha, basicamente. Até imagino que você é essa pessoa, né? Que ficava puxando o pessoal, tá? Eu cobrava um pouco. Eu cobro hoje em dia no trabalho. Quando eu fiz uma migração de empresa. Aí eu cobrava o pessoal. Eu chegava e falava, gente, o prazo é esse, viu? E eu ia com um sorriso no rosto. Então era meio difícil eles dizerem não. É só um jeito de falar. Mas tem que ter tem que ter prazo mesmo. Tem algumas coisas, senão o negócio que vai levar 3 meses acaba levando 6, daqui vira um ano. Tem coisas que levam muito tempo se não tiver um planejamento bem equilibrado. Uma coisa que eu gostava de usar era o planning poker. Não na faculdade. Que a gente só aprendeu isso com minora no período, mas pra trabalhar em si mesmo. Era legal jogar, ver a experiência dos devs, ver eles discutindo, entender a visão de todo mundo e chegar a um acordo. Às vezes eles não cumpriam, porque acontecem imprevistos, mas ainda assim acho interessante para mensurar um valor, pelo menos. Sim. E sobre os outros grupos no PDS, tinha alguma certa rivalidade com algum grupo, alguma coisa assim e tal? Uma disputa, principalmente aí nas votações e tudo mais? Tudo acontecia quando a gente chegava no palco para apresentar. De resto, a gente tava querendo que todo mundo passasse. Todo mundo ali tava tipo, vamos passar, vamos segurar na mão e vamos juntos, porque todo mundo sabe. Era consenso geral do curso. Ninguém queria repetir PDS. Era uma matéria que ninguém queria repetir. Por quê? Porque já tinha um grupo formado. Aí você entrar num grupo que você não conhece, as pessoas não têm aquela afinidade ainda, tem que construir tudo aquilo. Era complexo. Sim. Aí você fazia o máximo, cooperava pra todo mundo passar. Todo mundo ficava feliz com todo mundo passando. Mas, na hora da apresentação do WTAD, claro que tinha rivalidade, porque a gente queria os prêmios. Mas é verdade. Aí a gente falava, não vai ganhar, não vai ganhar. Mas essa questão que você falou também do semestre, acho que não só a questão da afinidade, mas também o cansaço, né? Porque, querendo ou não, tem umas demandas que você precisa até sacrificar o fim de semana, tem que fazer reunião. Às vezes o tempo da semana não é suficiente, que você tem outras disciplinas também. Né? Tem matérias que você tem que aprender a tecnologia ao mesmo tempo que você tem que entregar pro PDS. É puxado. Bem puxado. Mas, detalhes, né? E sobre as estratégias que vocês faziam? Vocês faziam daily e tal? Reunião todo fim de semana? Como que era? Não, a gente não fazia daily. O pessoal era bem tranquilo, tipo, se comprometia a fazer algo, fazia. Aí a cobrança que tinha era só, vocês lembraram? Lembraram. E sabia, mas se não lembrou, não era só a gente que não lembrava, então. Era tipo... Sim. Teve os três PDS, aí tinha as entregas. Aí normalmente a gente gostava de apresentar primeiro. Por quê? Porque eles faziam a seguinte estratégia, quem apresentava primeiro podia ir embora. Caso. Aí a gente deixava tudo pronto pra apresentar primeiro. Então meio que já tava conversado, já era consenso que toda semana, sempre que tivesse data de entrega, a gente preparava as coisas pra apresentar primeiro, porque todo mundo queria ir pra casa descansar. E como Tatiara morava longe, meu ônibus era lotado, os meninos queriam. Aí a gente fazia assim, era um acordo mútuo, todo mundo concordava. Aí ficou assim. E quando chegou no quinto PDS, no quinto período, que era o terceiro PDS, então, que a gente já tava, cansado, queremos ir pra casa. Já tá no limite, o terceiro PDS é puxado mesmo. O terceiro PDS é o que você só tem que ligar os serviços e aparar as arestas, mas ainda assim, nossa, a gente teve que juntar com a turma de qualidade, que era de manhã. Então a gente tinha que ir de manhã também. Ai, caramba, aí ficava atravessado, né, o período. Aí você falou também da questão aí de... Você tá trabalhando como analista de requisitos, né? Você falou que você tá em São Paulo? Não, eu tô em Natal, mas porque a empresa, ela é de São Paulo. Ela nasceu aqui, em Natal. A startup que nasceu aqui em Natal. Só que o CCO, acho que é CCO, tá em São Paulo.
dentro do Cubo da Itaú. Sim, entendi. Aí tem a parte dela que tá aqui em Natal, lá no IMD, e tem a parte dela que tá lá no Cubo do Itaú, lá em São Paulo. Sim. Então, ela tá meio que fragmentada nesse momento. Mas aí, Lembrei aqui de processo de software também, tipo, Scrum, teve algum processo assim voltado, vocês trabalham com algum padrão específico para estar gerenciando a parte de documentação? a gente utiliza Scrum adaptado, que o Líder Tech, CTO, que é o de tecnologia, eles trabalham em outros países, eles estão em outros países, então fica meio complexo para gerenciar tudo. Tem uma metodologia ágil para auxiliar. Porque, principalmente dele a gente não consegue fazer todo dia porque os horários não batem sempre. Sim. Teria que acordar de madrugada para fazer. Ia ser complicado. Então, eles meio que adaptaram a dele para ser 2 dias na semana, para eles conseguirem obter o resumo de tudo o que aconteceu na semana, tanto no início como no final, e ter um prospecto do que podia passar, das tarefas do backlog que podiam ir para cada pessoa. Então, teve que ter essa adaptação. Mas trabalha com sprint, pega quinzenal. Tem. E vai se adaptando. Aí, no caso, assim, eu lembro que acho que você chegou a estagiar dentro do IF mesmo, né? Lá no ITNC. Quais foram suas principais experiências, assim, na área? Fiz muito network. Porque eu tava dentro do ITNC, tinha muito evento. Aí eu fiz muito network por causa disso. Sim. Além disso, na empresa que eu tava, eles usavam muito WordPress. Isso me ajudou quando eu fui ter meu primeiro emprego mesmo. Sim. Que a empresa que eu fui trabalhava com WordPress. E como eu tinha tido aquele contato anterior, tive aquela experiência que me fez entrar no mercado de trabalho. Sim. Só que essa primeira empresa que eu fui carteira assinada, além de trabalhar com WordPress, ela trabalhava com licitação. Então tinha uma documentação específica que precisava ser entregue de acordo com a licitação. Sim. Porque licitação, ele normalmente tem uma papelada atrelada e uma documentação para você conseguir bater o que está sendo entregue. Aí, quando eu tive contato com essa parte, eu percebi que eu preferia trabalhar com isso, com a criação e a gestão dessas documentações e a gestão das entregas em si. Sim. Aí eu fui só procurando coisas voltadas a esse objetivo, tanto empresas que focassem em user stories, ou empresas que focassem em especificação de requisitos mínimos, mas trabalhar com isso, porque eu me sentia mais confiante. Eu tinha menos aquela pressão, né, de... porque quando você deve, você tem muita pressão. Isso é verdade. As pessoas querem que seja tudo a tempo e a hora, e eu ficava tipo, calma, eu preciso pensar, minha cabeça é mais analítica, então eu precisava pensar, eu precisava de uma resolução. E se me pedia um negócio na hora, eu me sentia pressionada a dar aquilo na hora. Na parte de requisitos é mais tranquilo, tanto que eu trabalhei com análise de pontos de função, que foi algo que a gente não aprendeu, a gente viu por cima em gestão de projetos. Mas foi algo que eu gostei muito. Era uma contagem que você tinha que fazer para mensurar o valor que aquilo ia ter. Sim. E é uma das formas que é a mais aceita mundialmente. Agora eu tenho esse conhecimento e eu fico, nossa, é tão legal, mas não é tão utilizado. Não aprende na universidade. Deveria ter um foco nisso. Eu acho que é muito válido. Aí eu descobri, no mercado de trabalho, descobri que existia outra forma de contar, que era uma hora homem, que se chama, que você faz pela hora da pessoa para mensurar o valor daquilo e software. E tem várias formas de você mensurar o valor de um software para conseguir precificar. Sim. Porque quando a gente estava na faculdade, a gente se pergunta, como é que a gente vai precificar o software que a gente fizer? Tem. Aí depois... E às vezes é um cenário muito abstrato, né? Também. É bem difícil nesse sentido. Você estipular valor. Isso teve bastante, acho que no último PDS. E a gente tinha que até definir salário de cada integrante, né? Meio que você saber administrar isso. Como é que você vai definir o salário sem conseguir mensurar o valor do software? Sim. Mas com a análise de requisito, a análise de pontos de função, por exemplo, você tem como contar o caso de uso. Aí, caso de uso,
é o caso de uso, a função em específico, na verdade. A gente tem como contabilizar aquela funcionalidade e vai ter um valor X. E esse valor X vai ter um equivalente para o real. Aí, normalmente, licitações usam esse sistema para gerar o valor dos softwares que vão ser produzidos. É algo mais governamental, mas existe todo um órgão que é responsável que foi responsável pela estruturação dessa contagem, que é reconhecido mundialmente. É a CISP, se eu não me engano. Aí, aprendi, achei interessante. Depois eu pretendo me aprofundar nessa parte. Sim. Assim como eu gosto de me aprofundar em metodologias ágeis, processo de software, análise de requisitos em si. Acho que quando a gente entra em TADS, a gente só vai pensando, programação. Mas depois dá pra ver que tem tanta coisa. Você pode ser um tester, você pode focar em qualidade do produto. Acho que as pessoas têm que tirar esse medo de que é só desenvolver. Porque tem gente que entra e fala, eu vou só desenvolver. Tem muita coisa. Inclusive, quando você entra no curso, tem uma cartilha que diz, 21 profissões que o analista de requisitos pode exercer. O analista de sistemas pode exercer. E, dá pra fazer muita coisa. Sim. Você não tá preso. Não é como se fosse uma fábrica de modelos iguais, né? Todo mundo não sai igual da faculdade, nem todo mundo vai atuar necessariamente no que fez, né? Você meio que vai se identificando com algumas coisas. Tem muita gente que migrou. Tem muita gente que não tá seguindo, tem muita gente que migrou, mas é porque as pessoas se sentem mais confortáveis com aquilo. Sim. A gente tem que fazer o que a gente se sente confortável, não também não adianta a gente se obrigar a fazer algo. Sim, Eu, falando de mim, eu já trabalhei tanto com front e back, a questão de documentação também, mas eu sempre gostei mais do front, né, particularmente, porque eu gosto de ver como as coisas estão... É muito legal quando você pega o design e você cria mesmo aquilo e eu gosto dessa parte de criação, assim. Quando é muito abstrato, né, quando você tá muito no back, não sei, eu não curto muito. Apesar de que eu... Pequenos olhos na pessoa brilham quando a pessoa tá fazendo algo que... Por exemplo, você começou a falar do front, você já ficou mais feliz. O front, porque dá pra ver. Exatamente. Exato. Eu fico, eu consigo especificar o que o sistema vai virar. Eu consigo analisar as entregas e ver se tá virando aquilo que eu descrevi. Sim. É muito... A pessoa se sente, nossa, eu tô fazendo algo, eu tô agitando. Tá nascendo. É uma pergunta sobre o seu TCC. Qual que foi o tema? Foi divertido fazer ele e tal? Você falou que teve uma experiência boa com Marília, né, orientando e tal. Marília é um anjo, Marília é uma mãe. Só elogios pra essa mulher. Amo demais, Marília. Meu TCC, o que aconteceu? Ele começou como um sistema. Eu ia fazer um MVP. Só que eu não ficava confortável. Aí eu conversei com Marília, ela falou, você tem potencial, você sabe que você consegue. Eu falei, eu sei que eu consigo, mas eu não consigo me sentir confortável. Aí chega a ansiedade, né, essas questões. Aí ela começou com o Filipão, porque o Filipão tava dando a disciplina de jogos digitais. E eu tava pagando essa disciplina na época do TCC. Aí eles conversaram comigo e sugeriram que eu fizesse um processo para ser aplicado na disciplina de jogos. Aí basicamente, enquanto eu tava pagando a disciplina, eu fui mapeando um processo que pudesse ser aplicado com etapas, bem fechadinho pra gente aplicar na disciplina de desenvolvimento de jogos digitais. Sim. Aí, processo específico de desenvolvimento de jogos digitais. Aí, o projeto foi aplicado. E no final, eu explicava como ele podia ser aplicado num jogo que eu tinha feito com minha dupla. Que, no caso, foi o Lucas Mataus, um grande amigo meu, da época da graduação. A gente andava muito junto. Aí, no caso, como que foi essa apresentação do TCC? Foi no auditório ou em sala de aula mesmo? Foi no auditório. Foi no auditório? Foi. Eu dou graças a Deus porque isso não aconteceu comigo. Mas eu pedi pra ser no auditório. Foi? Porque eu conhecia muita gente. Aham. E eu chamei muita gente. E eu
Depois eu pensei, por que eu fiz isso no auditório? É meio que. Eu acho engraçado que quando você tá apresentando TCC, por mais que seja na sala ali só com os professores, você se sente meio que fora do corpo. Não sei se você tem essa sensação também. Você tava no auditório, é esquisito. Você tá apresentando ali, parece que é surreal na sua cabeça, assim. É esquisito a sensação. Na frente de umas 90 pessoas, aí você fica tipo. E como eu andava pelo IF, fiz amizade em várias diretorias, aí eu chamei todo mundo. Aí foi muita gente. Então eu fiquei. Aí no começo eu tava nervosa. Aí eu falei, o que eu faço, senhor? Aí eu comecei a olhar pra minha mãe, né? Aí eu foquei lá, apresentei. Foi dentro do tempo, não extrapolei. E disseram, no final ainda, Marília ficou tirando onda. Porque ela disse que estavam pegando muito leve comigo. Caramba. Os professores pegaram muito leve com minha apresentação. E eu, professora, quer me ajudar? Porque tinha uma lenda que se você pegasse certos professores da banca, eles iam pegar muito pesado. E, tipo, são vários professores. Na verdade, todos os professores de idade normalmente pegam pesado. Mas a minha banca foi Plácido e foi Filipão. Fiquei tranquilo, os professores tranquilos. E, tipo, aí eles falaram, eles foram calmos, tranquilos, deram as colocações dele, aí Marília virou e falou: vocês estão pegando leve com ela. Vocês não deviam estar pegando leve com ela. E eu, tipo, graças a Deus, se vocês estarem pegando leve, deixa eu pegarem leve. O importante é que apresentou, tá tudo bem. Não, mas eu acho assim, tipo, a apresentação, quando você termina a apresentação, bate um alívio. Você entregou ali, tipo, você falou de ansiedade, eu lembrei do meu TCC também, teve. É porque quando eu começo a escrever algumas coisas, eu me empolgo, né? Meu TCC tava batendo 100 páginas quase, aí os professores, não, corta na metade aí, que tá muito grande. Aí, mas assim, eu praticamente era só trabalho e TCC, eu não sei se pra você, tipo, foi uma sensação muito ansiosa, assim, mesmo você em casa escrevendo, foi um processo tranquilo, como é que foi? Eu saí do estágio que eu tava lá na ITMC, porque eu falei, eu tô no último, então eu vou focar no TCC nesses 6 meses restantes pra ser isso, e notei. Mas, assim, depois que eu troquei de tema, ficou mais tranquilo, porque era algo que eu me sentia calma em fazer. Aí, pra escrever fluiu, só foi mais complexo fazer a pesquisa, porque realmente você precisa fazer a pesquisa, coloca na formato BNT, isso aí não foi tão problema, porque a biblioteca depois retorna com as alterações que você precisa fazer. O problema mesmo foi pesquisar, achar referência. Eu ia achar referência de processo de jogos onde? Muito específico, né? É bem complicado. Exato. Aí eu tive. Acho que eu não lembro nem o jogo que eu botei. Eu acho que foi um jogo famoso que tinha uma passagem de um site falando sobre. Porque artigo naquela época, pleno 2019, mas que as produtoras normalmente deixavam bem fechados os processos de desenvolvimento que elas usavam, né? Acho que ainda é um pouco assim. Se for ver Ubisoft, eu esqueci o nome do cara que fez Elden Ring. Meu irmão fala muito desses jogos. Aí eu vi que, tipo, era ainda algo que a gente precisava explorar, porque não é tão aberto esse processo para o público. Naquela época. Sobre as disciplinas optativas, você falou aí que pagou jogos, né? E aparentemente gostou muito, até usou no TCC. Quais foram as outras que você pagou? Você também acabou curtindo e tal? Achou divertido? Paguei jogos, engenharia de requisitos. Já comunica um pouco o que você faz hoje? Qualidade de vida. Eu lembro. A famosa. Eu lembro. Acho que o Vitor pagou com você, inclusive, essa disciplina. O Vitor pagou. Eu acho que o Vitor pagou comigo qualidade de vida. A gente tem que ficar rodando na quadra lá na UIF. Falaram, pague qualidade de vida. Você faz os exercícios, não precisa fazer prova. Tá tudo bem. Quando chegou a minha vez de pagar, eu precisei fazer os exercícios e teve prova. Eita. Eu acho que teve mais uma que eu paguei, que eu lembro que eram 4. Acho que eu paguei 4, mas eu não lembro a quarta agora.
Eu lembro que engenharia de requisitos eu paguei. Por quê? Porque fazia um tempo que não tinha essa disciplina. E eu olhando a grade, eu falando, eu queria pagar essa. E eu fiz todo o planejamento, né, das disciplinas que eu precisava pagar. Aí quando chegou, acho que foi o quinto ou foi o sexto período, acho que foi o sexto, que era quando eu tava perto de formar. Sexto. Aí Cláudia veio com a notícia que ia abrir essa disciplina para quem quisesse pagar pela minha oportunidade. Meu ira não era ruim, não, eu não ia ser recusada. Eu precisava me formar. Eu vou agora. É esse o meu momento. Aí deu certo. Sim. Aí eu gostei, trabalhar com isso. No caso, assim, você chegou a trabalhar também com um teste, ou você até mencionou, ou foi mais no PDS, assim? De teste em si, nessa que eu tô agora. Que aí eu tenho que ficar revezando entre testar as coisas que são feitas, mas não testes de caixa branca em si, que é mais você fazer a rotina e ver se a funcionalidade tá dando certo mesmo. Não testes com Selenium e softwares específicos, porque como é uma equipe pequena ainda, aí é voltado mais para garantir que tá funcionando da forma correta. Aí meio que eu assumo essa vertente dos testes, que são aqueles que são mais voltados para o funcional em si. Sim. Mas eu fazia cenário de teste também. Estava dentro do que eu aplicava, do que Marília explicava. Eu também, mas acho que teste eu tive mais contato no PDS mesmo. Era legal até você escrever ali pra ele ficar testando e tal, mas acho que eu não sei, acho que eu não gostei tanto assim da parte de escrita, né, que você tem que documentar muita coisa também nos testes, assim. Mas o teste em si é legal, tem algumas coisas ali que são interessantes pra você validar também o produto, se não vai quebrar, né, se não vai dar erro, é bacana. Você tem que... É porque você tem que validar e documentar que aquilo dá certo. E documentar a sequência que você tem que executar para aquilo dar certo. Sim. Então, aquilo... Inclusive, se não me engano, cenário de teste que está como documentação em licitações. E já vi algumas licitações que pegam isso. No geral. Então, documentação vai ser importante. Sim. Vai regrar o software e vai ser cobrado em algum momento. E basicamente, se você não tiver as coisas documentadas, quando chegar alguém novo, ou então quando alguém for entrar em contato com você, a pessoa vai ficar perdida. Aí você vai demandar tempo explicando aquilo que poderia estar documentado e a pessoa poderia acessar e encontrar a resposta. Então você vai estar usando seu tempo, usando o tempo da pessoa e usando o tempo de mais algum terceiro, porque com certeza algum detalhe vai faltar e você vai precisar ter em contato com mais alguém. Vai ficar nessa escadinha e não vai otimizar. Então, é mais fácil e mais prático manter as coisas documentadas e disponíveis para acesso da pessoa da equipe, que aí você consegue unir o útil ao agradável e deixar tudo no campo só. E aí, quando a pessoa tiver alguma dúvida, ela vai entrar. Da experiência que eu tenho, documentação ajuda bastante. No dia a dia, quais documentos vocês mais fazem por aí? Diagramas UML e tal, documento de visão? Documento de visão do projeto. Normalmente, o pessoal faz mais os stories, porque é referente ao que você está querendo desenvolver em si, né? Ou então consertar, aí você faz uns stories, quando é requisito específico, que se aplica mais. Ou, dependendo da vertente que a empresa pode assumir, ela faz uma especificação de requisitos. A especificação de requisitos é mais detalhada, os stories é mais sucinta e direta. Pontos positivos em ambos, porque, por exemplo, com a especificação de requisitos, quanto mais você especificar, menos dúvida você vai gerar para o dev, pegar aquela funcionalidade. Agora, por exemplo, com os stories, você descreve como usuário, eu quero fazer isso de tal forma, pode gerar dúvida e tal, mas é mais rápido para entrega ou então para formação de backlog. E se você tiver uma reunião de alinhamento depois e ele gerar aquilo como local para tirar dúvida, também é tranquilo. Tem stories, tem a diagramação VBL, normalmente ocorre,
tanto dos casos de usos como diagramação de classes, só que normalmente em empresa grande, empresa pequena, quem acaba fazendo a diagramação de classe de banco e de banco de dados é o próprio dev, porque ele já tem acesso àquilo. Aí ele só precisa tirar aquela informação e passar para o analista. Sim. A documentação geralmente ela é mais pontual, né? Tipo, no ambiente de trabalho, essa não é. Porque vai depender muito do objetivo. Por exemplo, acho que uma coisa. A última coisa que eu documentei foi. Eu tava fazendo teste, por exemplo, no sistema e tava documentando os pontos que eu tinha encontrado. Novamente sobre o PDS. No PDS 3 a gente vê algumas tecnologias diferentes que envolvem Docker, questão de DevOps e tal, container. Vocês acabam utilizando bastante por aí? Dependendo da empresa, da startup que você vai usar Docker porque é mais fácil segmentar daquela forma o sistema. Então é mais prático também. Inclusive, mesmo eu sendo uma analista de requisitos, eu tenho acesso à base de dados, tenho acesso ao banco, porque posso ter necessidade de fazer alguma consulta específica. Então, não tenho acesso ao banco de produção, né? Porque é perigoso. Mas ao banco beta, tenho e consigo acessar, fazer consulta. Então, conhecimento de banco de dados, que não era o meu forte na graduação, eu estou tendo que usar. É sempre algumas coisinhas que a gente não sabia tanto, mas aí acaba aparecendo. Com o tempo aprende. Aquele drop database, né? Não vamos fazer os drop database, que é perigoso. Mas o Docker normalmente é utilizado para subir os containers deles, essas informações. Aí acaba sendo necessário. Inclusive o Docker deixa o meu computador lento. Eu precisei baixar. Aí meu computador fica parecendo uma torradeira quando eu abro o Docker. É o Docker Desktop? Ele eu uso lento, Windows, né? gente. É mais fácil para documentar as coisas. Ele geralmente funciona melhor no Windows. Eu já tive problemas No também Windows. com ele no Windows. Ele não responde tão bem às vezes. Mas é porque é mais tranquilo para abrir o Word ou então o Docs. Eu acho que abre ok. Sobre a turma de vocês. Sempre no início tem muita gente e tal. Com o tempo o pessoal foi continuando no curso ou acabou saindo muita gente? É o complexo de se conversar isso porque foi fragmentando a turma. Então, teve gente que entrou e desistiu. Teve gente que entrou e foi ficando adiantada e outras pessoas mais atrasadas. Aí acabou fragmentando e se separando. Então, isso é complexo de se mensurar. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês. Pode fazer isso. Como é que tá o Lab de Ideias? Porque era muito tranquilo na minha época. Os professores, eles dão umas sugestões e também junto com sugestões de alunos. Geralmente colocam forms lá e tal. Aí o pessoal vai lá e colocam algumas sugestões. Mas E não tem mais, tipo, aquele espaço que vocês faziam brainstorm e depois vocês tinham a apresentação de pitch, faziam pitch, escolhiam, botavam nas melhores ideias. sim, tem sim. Esse espaço geralmente é depois do forms lá, né? Que os professores vão lá e decidem quais vão lá para votação, digamos assim, para ter o pitch e tal. Aí cada um apresenta lá a sua ideia e tal. E depois tem meio que uma votação. A pessoa escolhe os projetos que ela mais gostou. E os professores vão alocando para cada grupo. No caso também, por exemplo, ela poderia colocar: eu gostei mais desse, esse foi o segundo que eu mais gostei, esse foi o terceiro. Se tivesse muita gente em alguns desses, por exemplo, muita gente votou no projeto, deixa eu pensar o nome, Feliz Natal. Muita gente votou nesse projeto. Aí você poderia ser alocado para o segundo projeto que mais gostou. Mais ou menos assim. Na minha época, a gente conseguia ainda fechar os grupos e escolher. Eu acho que na sua época, péssimo comentário. Também foi assim.
Também foi dessa forma. A gente era a gente não fazia uniformes para as ideias, a gente pendurava na parede depois que todo Era mundo assim, tinha né? apresentado na frente do pessoal. Cada um recebia 3 post-its e ia voltando. Sim. Aí, aí tinha isso das 3 ideias que mais gostou, só que a gente ia votando. Aí quando tivesse as melhores ideias, a gente já tinha os grupos formados. Aí a gente só apresentava as ideias e perguntava, o que é essa ideia? Era dessa forma mesmo. Era tipo. Era um pouco. Vencer a timidez em alguns momentos, tem que levantar e aí você tem que pensar na ideia. Aí você não sabe muito bem o que Você você tinha um vai minuto sugerir. pra apresentar a ideia. Acho que esse foi o de culinária, não foi que você tinha que A ver gente fez o cookit. que você tinha as receitas a partir do que você tinha É, da geladeira. Tipo, Então. exato. A gente trabalhou com filtragem também do ingredientes quer que não quer. A gente, inclusive, nem todo mundo voltou pro projeto depois do que a gente se formou, mas a gente tá tentando pôr pra frente. A gente tá refazendo algumas coisas, trabalhando em redesigns aí, a gente quer tornar de Então, verdade. quando eu tava no PDS, quando você apresentou, eu pensei, já teve um desses que fizeram que era rango certo. Aí era, tipo, basicamente a mesma ideia. Né? Só que era dos veteranos. Aí, quando eu tava, eles apresentaram isso. Só que quando vocês chegaram, eles já tinham saído. Aí, tipo, eu fiquei, nossa, é engraçado, porque muitas ideias que já estavam sendo faladas e eu ficava, tipo, não vou dizer nada, porque a ideia, quem botar pra frente primeiro ganha. Só que eu lembro que eu comentei depois com Marília, nossa, é engraçado. O que foi com Marília? Foi com um dos professores. Nossa, é engraçado porque as ideias, elas são semelhantes. Elas, em algum momento, elas convergem. Eu fiquei, tipo, foi muito legal. Nossa, era muito legal. Eu sinto falta de ref. Foi muito bom esse tempo. E sobre os orientadores, cada semestre foi um diferente pelo seu grupo e tal, e algum teve um orientador repetido? Tinha orientador repetido, mas tinha uns que mudavam, porque era a designação de cima. Aí a gente basicamente descobria quando era aceito na disciplina, quem vai ser o professor desse semestre. Era desse jeito mesmo. Aí, quando a gente entrava no swap e via, quem vai ser o professor? Inclusive, eu tenho histórias sobre algoritmos, porque foi a primeira vez com o Georgiano. Muita gente não conseguiu passar. Aí na segunda vez eu falei, eu vou parar com o Georgiano e vou passar. Aí a turma dele ficou lá. Aí eu fui alocada, muita gente que tinha sido alocada para outra turma e não tem professor definido. Aí a gente descobriu que era Marília. A gente pegou algoritmos com Marília e foi lindo. Muito bom. Tipo, perfeição. Porque... Aí depois teve processo. Marília fazia o Kahoot. Aí eu ficava tipo, vou ganhar. O Kahoot é muito massa. Ela ainda dava alguns prêmios, né, no final. Era legal. Só que eu sou um pouco competitiva. Aí ela bota me pergunta, eu levo assim, tá, celular, bem rápido. Aí ela dizia que eu não dava tempo pro povo responder. Um absurdo um negócio desse. É uma competição. Tem que dar um sangue pra ganhar. Mesmo sendo uma disciplina, mesmo sendo um joguinho. Acho que inclusive foi isso que fez conseguir redes da terceira vez, porque o professor tinha essa metodologia, usava o Kahoot pra incentivar o pessoal. Aí a gente conseguiu entender melhor porque tinha esse jogo pra fixar. E eu tenho uma última pergunta pra gente concluir, que é basicamente o paralelo, né? O que você achou do curso, como é que ele te auxiliou no mercado de trabalho, as diferenças, assim, porque é aquela coisa, né? O curso tem meio que o caminho feliz das coisas, mas no mundo real algumas coisas são mais caóticas, né? Então, pra você, assim, como o curso auxiliou nesse sentido? Eu lembro, eu acho que eu mandei mensagem pra Marília quando eu comecei a fazer a questão das documentações. Eu falei, nossa, Marília, é tudo que vocês explicavam em TADS e cobravam no PDS. Aí ela, tá vendo? Aí, tipo, muita coisa. Você se acostuma, realmente por causa do que você passa no projeto integrador. Sim. Pelo menos eu percebi isso, é meu paralelo pessoal. Eu consegui entender que muita coisa que passava lá realmente acontecia no mercado de trabalho.
Mas vão ter pessoas que não assimilam dessa forma, porque é uma percepção individual. Só que eu acho que essa questão da documentação, se você for, por exemplo, do exemplo que eu dei, em empresas que utilizam licitação ou trabalham especificamente com licitação, isso vai acontecer. Vai ter prazo definido para você entregar as coisas, porque isso é atrelado a um documento governamental. Então, tipo, você vai ser cobrado e vai ter que comprovar aquelas entregas de alguma forma, e a documentação comprova. E eu conseguia ver isso por causa do PDS, que a gente teve aquele contato com toda aquela lista que era a etapa 2, eu acho. A licitação. Era a etapa 2 do processo, se não me engano. Do primeiro PDS. Acho que era. Acho que era. Pronto. Aí tinha essa etapa que você tem que listar as coisas. Aí ela tinha a maior parte dos documentos que são cobrados na vida. Eu falei, nossa, que legal. Aí dá pra ver também a questão do desenvolvimento, que realmente vai exigir de você, vai exigir que você tenha aquela necessidade de estar se aprimorando todos os dias. Não todos os dias, porque você também é ser humano e precisa descansar. Mas que necessariamente você precisa estar se aprimorando, porque todo dia aparece uma linguagem nova, todo dia você precisa estar ciente de coisas que funcionam no universo da tecnologia. Por exemplo, o Power BI BI em si tá bombando. Power BI, a ferramenta da Microsoft, é uma das que é utilizada para fazer Business Intelligence, mas tem várias outras. E, infelizmente, no caso, vivemos em um mercado competitivo. Então, quem sabe mais está na frente. Quem se qualifica mais. Aí, cabe a nós, réis mortais, ficar buscando as novidades. Ficar buscando as novidades. No meu caso específico, eu gosto muito de fazer network. Então, basicamente, eu tendo a tentar participar das coisas que eu acho interessantes. Então, eu vou fazer e ter conhecimentos. Por exemplo, teve o GoRN, eu fui. Porque eu falei, eu quero ver como é que tá. E eu falei com o pessoal da empresa, olha, tá tendo isso aqui, eu queria ir, evento gratuito, vai ser sexta e sábado. Na sexta eu trabalhava. Aí eu conversei com o pessoal, eu expliquei, eu mostrei algumas palestras que eram interessantes para a questão de produto, que é meu foco. Aí eles falaram, pode ir, depois você faz um resumo pra gente na daily do que aconteceu e faça o que você entendeu, anote alguns pontos e tudo mais. Aí é bom porque você sempre consegue conversar onde você. Então, se você tiver maleabilidade de conseguir conversar, as coisas fluem naturalmente. Então, pra enrolar bem. Mais uma vez, obrigado por você estar participando aqui. Foi legal a conversa, né? A gente costuma sempre dizer que a gente aprende um pouquinho mais, né, com os convidados. É muito bacana. Eu curto pra caramba fazer esse projeto. Por nada. Sim, foi muito legal.